Graças a Deus, depois de um final de semana tão abençoado, que bom que você está aqui. Você que está nos visitando nesta noite, seja bem-vindo no nome de Jesus. Você que está nos acompanhando aí na internet. O pessoal soltou até essa mensagem, é de quinta, tá, Vitória? Mas se quiser eu prego de novo também, a de quinta. É para pregar, é a mensagem que encantou o coração dela, né? Então não se engane sobre o fim. Depois você vai lá no YouTube e assiste essa mensagem. Amados, rápido, essas coisas acontecem. Gente, hoje é o Dia Batista do Plano Cooperativo. Só quero fazer um comentário extremamente rápido. O Plano Cooperativo foi uma ideia que surgiu nos Estados Unidos, entre os batistas, e essa ideia chegou ao Brasil. Como as igrejas batistas, assim, rapidamente, são independentes, são autônomas, como que se poderia fazer trabalhos em conjunto, em cooperação? Como se levantaria, então, recursos financeiros para poder expandir educação, missões, ação social, cooperação com as igrejas? Então criou-se essa ideia brilhante chamada Plano Cooperativo. Algumas igrejas contribuem com 10% das entradas dos dízimos, outros uma porcentagem menor, mas o ideal é que todas estejam cooperando. No Brasil nós somos 14 mil igrejas batistas, mais de 1.800.000 crentes batistas. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, é muito importante a gente lembrar isso, os americanos contam os filhos dos crentes, mesmo não batizados, como membros, como crentes batistas. A nossa cultura é contar apenas os batizados. Então, são mais de 1.800.000 batistas. E nossa igreja tem o privilégio de cooperar. Nós cooperamos com um valor mensal de plano cooperativo. É um valor que o ano que vem eu quero propor que seja um pouquinho maior, porque são muitos os desafios que como batistas temos. Então eu quero lançar esta palavra e fazer o registro. A nossa igreja acredita na cooperação. Nesta igreja mesmo que eu estou interinamente, em Jacareí, domingo passado, Regina estava lá. O pessoal ficou em polvorosa, extremamente alegres. Na quinta-feira, o Vinícius esteve lá. Não é? A Virgínia também deve estar com ela e Débora. Hoje o Mateus Alves, né? Está lá e acabou que levou um grupo também. Tem uma turma de jovens que não vieram para cá, foram tudo para lá acompanhando. É cooperação. Nossa igreja coopera com o trabalho de homens, com o trabalho de mulheres. Sábado que vem, por exemplo, para mais de 86 meninos vão estar envolvidos no acampamento dos embaixadores do rei. Nossa igreja tem cooperado com tantas outras frentes também. Tá ok? Dado esta palavra, juntos pelo rei e pelo reino, tem tudo a ver com essa questão do acampamento, dessa cooperação. Tá ok? A partir dessa semana a gente já vai divulgar o Junta Panelas no domingo, né? No domingo, dia 8, tem o Junta Panelas, aquele tempo de cooperação incrível. Abra sua Bíblia, meu queridão, minha queridona, em 1 Samuel, lá no capítulo 27 e o capítulo 28 também. Vamos acompanhar esta leitura. Eu quero chamar a sua atenção, meu queridão e minha queridona, antes da gente ler o texto, deixando claro aqui o quanto a palavra de Deus é preciosa e o quanto também Deus vai falando com a igreja de forma uníssona, cooperativa e operativa. Não compartilhei nada com o pastor Léo sobre a mensagem de hoje, a temática.
embora o texto que estarei pregando é uma sequência. Mas o pastor Léo começou o culto falando sobre escolhas. Estão comigo? Escolhas. E nós estamos chegando agora ao momento da vida de Davi, em que nem sempre as suas escolhas foram bem-sucedidas. Essa então que eu vou falar nessa noite, olha para mim, com certeza foi uma furada. O erro de não consultar ao Senhor. Eu não sei o que dá na nossa cabeça, eu vou falar nossa porque isso acontece na nossa vida. Em que a gente vai seguindo com Deus, vai acertando, como Davi, não é? É impressionante. No capítulo 16, Davi é ungido o rei diante dos seus irmãos. Ele é chamado para ser rei porque Deus havia rejeitado a Saul. Ato contínuo, no 17 ele mata um gigante. No 18 ele ganha um amigo do peito chamado Jonatas. No 19 ele escapa da lança de Saul. No 20 ele é ajudado mais uma vez por Jonatas. No 21, ele busca a ajuda de Aimeleque, o sacerdote, e depois foge para Gate, cidade natal de Golias. Lá, para não ser morto, ele finge de louco. Você conhece bem, Neiago, essa história. No 22, ele acolhe para o seu grupo, que se escondia lá na caverna de Adulão, a Abiatar, que era um sacerdote sobrevivente da matança de Saul na cidade de Nobe. No 23, ele é traído em Keila, dentre os zifeus, mas ele é acolhido por Jonatas mais uma vez. No 24, ele tem tudo para matar a Saul, mas ele não faz. No 25, ele fica irado com Nabal, mas Deus usa Abigail, a mulher de Nabal, para impedir que ele cometesse um erro. No 26, mais uma vez, ele poupa a vida de Saul. Deus está com ele. O finalzinho do capítulo 26, no versículo 25, é Saul que disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Quem disse isso foi Saul. Davi segue o seu caminho e Saul volta para casa. E aí, ato contínuo, capítulo 27, início do capítulo 28 e o capítulo 29, Davi não consulta o Senhor. Nesses dois capítulos, 27 e 29, não há uma oração de Davi. Historicamente, nesse período, Davi não escreve nem um salmo. Ele faz as coisas da sua cabeça, conforme a gente vai ler aqui. Me permita, amados e amadas, dizer isso, que doideira. Não ouvir a voz de Deus, não consultá-lo acerca do caminho que você deve trilhar. Cara, desculpa a expressão, é treva pura. Eu estou fazendo aqui com vocês o registro cronológico, porque o episódio do capítulo 28 do Saul, que consulta
a feiticeira de Endor, tem muito a ver com isso daí. Só que Saul não comete o erro de não consultar o Senhor, porque ele até tenta, mas o Senhor não quer falar com ele. E ao invés dele se humilhar, ele vai atrás de uma feiticeira. Esse episódio aconteceu depois do registrado em 27 e 29. Por isso que eu vou estar tratando esses 2 capítulos, deixando o 28 no meio, para depois considerar com você esses detalhes. Mas vamos ao texto, por favor. Olha a evidência de um homem que não consulta o Senhor. Davi disse consigo mesmo. Entendeu? Consigo mesmo. Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. E isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Saul ou Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali. Porque esse seu servo ficaria morando com você na cidade real? Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziglag. Por isso, Ziglag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: olha só, gente, ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramelitas, o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem dizendo é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir. Tem como repetir comigo para enfatizar? Era o seu modo de agir. Preste atenção aqui, talvez você esteja fazendo as coisas do seu modo de agir. Durante todo o tempo que morou na terra dos filisteus, Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você
e os seus homens. Então Davi disse a Aques: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Olha só que situação difícil. A pergunta que não quer calar é como que Davi sairá dessa situação. Ele foi nomeado guarda pessoal de um rei dos filisteus, inimigo do povo de Deus. Ele bandeou de lado, gente. Ele foi para o outro lado, foi traíra. E agora? Deus tem um plano. 29. Capítulo 29. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Aveca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos, e desde que desertou, olha só, Aquis achava que tinha desertado, e passou para o meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha. Gente, é os inimigos do povo de Deus que tiveram bom senso de propor a Aques de que Davi não era deles. O que acontece quando um homem ou uma mulher de Deus está perdido? Se ele é homem e mulher de Deus, Deus faz com que até os seus inimigos sejam mensageiros para trazê-los de volta. Para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu Senhor? Não seria por acaso com as cabeças desses homens? Não é este Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto. Gente, esse Aques estava completamente errado, né? E me parece bem que você tome parte nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: mas o que foi que eu fiz? Olha só. Ou o que você encontrou de errado nesse seu servo? Desde o dia que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aques respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Exagerado, né? Exagerado. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se de manhã, amanhã de madrugada, com seus servos e que vieram com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Abaixe sua cabeça, esteja em oração. Léo.
Deus, existem momentos na nossa vida, e certamente há pessoas aqui que estão vivendo um desses momentos, em que a gente insiste em ouvir o nosso próprio coração. A gente permite que o medo paralise a nossa alma e nos faça esquecer daquilo que o Senhor já fez no passado por nós. Reavive, meu Deus, desperta, Deus, renova, Deus, nessa noite a sua direção para as nossas vidas. A direção para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vitória, dá um clique aí. Quando você não segue a orientação do Senhor, indo atrás do seu próprio coração, Ele lhe busca de volta. Guarda isso daqui. Valdo, guarda isso daqui. Pedro, Vitor, Max, quando você não segue a orientação do Senhor, indo atrás do seu próprio coração, Ele lhe busca de volta. Tim Chester vai dizer que Davi parece vacilar em sua fé. Deus havia dito, queridão e queridona, olhe para mim, Deus havia dito que o trono seria dele, de Davi. Jonatas já havia dito, eu vou ser o seu segundo. Saul já havia dito, eu li esse texto, no finalzinho do versículo 26. Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Só que Davi, William, quer falar consigo mesmo. Davi disse consigo mesmo. Ele fez igual o louco insensato registrado por Lucas. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens. É aquela história que você sabe. O diálogo de Davi consigo mesmo é revelador. O estado do seu coração foi moldado pelo que ele disse ao seu coração. E isso acontece comigo e com você. Davi perdeu, Manuel, uma oportunidade incrível. Depois ele vai aprender a lição e ele vai escrever no Salmo 43, por que você está batida, ó minha alma? Ele está conversando com a sua alma. Por que se perturba dentro de mim? Mas o foco dele é, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Charles Swindoll, naquela série Heróis da Fé, na biografia de Davi, ele vai chamar esse tempo de dias sombrios e noites escuras. É isso que aconteceu. Spurgeon, pregando nesse texto, disse que o pensamento do coração de Davi era falso. Porque ele vai dizer, um dia Saul me apanhará. Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. É interessante que o verbo perecer no hebraico é varrer, né? Davi está dizendo, um dia eu vou ser varrido. Mas Deus não tinha liberado. É falso, porque em nenhuma ocasião o Senhor o abandonou. Ele tinha sido colocado em situações perigosas com frequência, mas não houve um único caso em que a força de Deus não foi suficiente para ele. Spurgeon vai dizer, ato contínuo, de que as provações às quais ele foi exposto foram variadas. Elas não tinham assumido uma única forma. Muitas, em todos os casos, entretanto. Aquele que enviou a provação também ordenou graciosamente um caminho de escape.
Queridão, queridona, vamos colocar a mão na consciência. Em nenhum momento Davi pôde dizer em seu coração: Deus me abandonou. Se ele for olhar para a vida dele, então, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele chegou a matar um leão e um urso. Diante de Golias, ele foi vencedor. Ele havia poupado a vida de Saul em 2 oportunidades, tendo todas as chances de matá-lo, e não fez. Em nenhum momento há um único fato sequer que prove que Deus havia mudado de ideia e iria deixar o seu ungido cair nas mãos do seu cruel inimigo. Porque Deus não faz isso com ninguém, queridão e queridona. Os nossos amigos, por mais que consideremos leais, podem nos deixar, podem nos trair. Pessoas da nossa própria casa, muitas vezes, para usar a profecia de Miqueias, os maiores inimigos do homem estão na sua própria casa. Isso tem acontecido, amados. Mas Deus não falha. Deus não mente. Deus não faz pegadinha com ninguém. Mas aí, Aninha, entra um momento de dúvida. Dúvida. E, Diego, eu não vou crucificar o pobre do Davi, porque a gente também tem dúvidas. Ele teve. Mas ele não consultou o Senhor. Ele não fez uma oração sequer. Quem usou uma expressão bonita, tipo, você é para mim um anjo de Deus, foi Aquis, o rei filisteu. Quem lembrou de que Davi havia sido benquisto em Israel, a ponto de despertar a sensibilidade das mulheres que cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, foram os comandantes filisteus. Nem Davi se lembrava disso mais. Porque o medo faz isso. O medo faz isso. Deus o havia ungido rei, amados. Deus havia prometido a sua ascensão ao trono. Por isso que existem comentaristas que pegam essa expressão, essa estrutura do capítulo 16 de 1 Samuel até o capítulo 5 de 2 Samuel e dão o nome de ascensão de Davi e não decadência de Saul. Porque Davi é o cara. Davi é o protagonista da sua história. Davi é um exemplo de caso que esses coaches metidos à besta usam como exemplos de superação. Mas Davi não era isso tudo. Ele era humano. O homem segundo o coração de Deus. Não é que o coração dele estava em Deus. Era que o coração de Deus estava nele. Homem segundo o meu coração, disse o Senhor. Aqui o coração dele teme. Há um salmo que diz: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Mas Davi não quer confiar. Ele já havia escrito salmos valiosos na Bíblia, que foram coletados mais tarde na Bíblia. Ele já havia sido livrado, amados, do leão, do urso, de Saul tantas vezes. Certa feita Saul queria matá-lo. Mical, a sua esposa, fez lá uma artimanha. Davi foge. Mical coloca um ídolo no lugar. Davi escreve um salmo. Na caverna onde Davi estava e poupou a vida do rei Saul, Davi foi fiel ao Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele sabia.
mas ele quer ouvir a si mesmo. Ele quer ouvir a si mesmo. Tantas vezes o Senhor interveio em seu favor, mas ele agora quer acreditar, ele quer acreditar exatamente o contrário. Eu não quero entrar em detalhes porque isso é experiência nossa. Mas eu só preciso, para ficar bem profunda a nossa reflexão, eu li um artigo essa semana da Christian Today, que fala justamente sobre isso, né? Sobre o medo, quanto medo. Por exemplo, Edward Song, que é o autor, ele vai dizer: o medo distorce a nossa percepção, estreita a nossa visão, nos faz ficar voltados para dentro de nós mesmos, em busca de autoproteção. Ele induz em nós uma espécie de insanidade calculada, uma necessidade frenética de assumir o controle, de fazer justiça com as próprias mãos. Em nosso desespero, cingimos o lombo e endurecemos o coração para neutralizar as ameaças. Do ponto de vista do medo, fazer o que for preciso para abrir caminho em direção à segurança é não apenas permissível, mas também uma postura responsável. Davi se esqueceu, amados, de Deus. O medo e a ansiedade fazem isso. Num livreto sobre aconselhamento bíblico que a Fiel produz, um deles é Ataques de Ansiedade e Pânico, confiando em Deus quando você tem medo. O autor ele fala assim: com frequência, quando o medo se transforma em ansiedade, nós chegamos à conclusão de que Deus ou não é bom o suficiente, ou não é poderoso o bastante para impedir que algo que em última instância vai nos ferir, acontece. Em muitas situações, quando nos vemos ansiosos, é porque decidimos que a única pessoa em quem podemos confiar para nos manter seguros somos nós mesmos. E aí o que acontece? O que acontece quando a gente perde esse referencial Deus na vida da gente? A gente faz as coisas do nosso jeito. Olha Davi sendo Davi carnal. Davi chama os seus 600 homens, volta para o rei Aques, está lá no texto, leva as mulheres também, a Anuã e a Abigail. E aí o finalzinho do versículo 4 diz assim, ou o versículo 4 todo, né? Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Aí você deve estar dizendo, deu certo. Deu certo por quê? Claro que Saul estava ao encalço de Davi. Claro que Saul não vai até as cidades filisteias, incluindo Gate, a cidade onde o rei Aquis morava, para fazer qualquer tipo de pressão por Davi. Saul tinha outros assuntos para resolver. Havia uma frente de batalha grande para lidar. Mas Davi estabelece com Aquis uma aliança, uma perigosa aliança. A partir do versículo 6, diz que Davi recebe de Aquis uma cidade chamada Ziglag. Daqui a 2 domingos, olhe para mim, não falte. Daqui a 2 domingos eu vou falar a vocês o que aconteceu em Ziglag. Essa cidade não foi uma boa para Davi. Mas Davi estrategicamente disse o seguinte, pelo menos nós vamos ficar distante de Gate, a terra dos filisteus, e vamos ficar distantes também do próprio Saul. Ziglag ficava ali ao sul de Judá, uma cidade perto do deserto de Negueb.
Olha para mim, gente. Uma enganação precisa ser seguida de uma outra enganação para dar sustentação àquela enganação. Que aí precisa de uma outra, de uma outra e de uma outra. Quando você escolhe fazer as coisas do seu jeito, você só vai se afundar. Agora, por exemplo, Davi, quando ia com seus homens guerrear, a partir do versículo 8, ele fica em Ziglag 1 ano e 4 meses. Davi e seus homens atacam os inimigos de Israel. Os Gesuritas, Gessitas, Amalequitas. Lá em Ziglag, o episódio é com os Amalequitas. Só que quando Davi atacava essas terras, para não deixar ninguém falar depois, dar com a boca nos dentes e revelar, a língua nos dentes, e revelar que Davi havia feito alguma coisa, ele matava todo mundo. Passava o cerol geral. E voltava. Aques ficava impressionado, falava: Davi, o que você fez? Não, eu ataquei. Olha só, foi demais, hein? Eu ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramitas, o sul dos Queneus, lá no versículo 10. É assim que Davi fazia. Versículo 11. Era o seu modo de agir. Mentia. Enganava. Você deve estar pensando, mas pastor, mas também nesse tempo ele estava fugindo de Saul, ele obtinha riquezas, né, porque tinha essas invasões e saques e despojos, ele aprendeu as táticas militares e a tecnologia do uso do ferro, que somente os filisteus tinham acesso, e ele aproveitou para eliminar alguns inimigos de Israel em suas investidas. Então valeu a pena. Valeu a pena o quê? Deus daria muito mais para Davi. Queridão, queridona, olhe para mim, muito sério que eu vou falar com você. Por algum tempo, as suas tramóias, as suas desonestidades, por algum tempo, Deus vai permitir que aparentemente estejam dando certo. Existem muitos momentos em que a vontade, eu vou usar esse termo com muito respeito, mas eu espero que você entenda. São muitos os momentos em que a forma mais perversa de Deus revelar a vontade dele para a gente é nos abençoando mesmo quando a gente está em pecado. E aí a gente começa a crescer. Não, pastor. Eu estava em pecado com meu namorado, mas foi um período de maior crescimento espiritual que eu tive. Pega um quadro de um pastor que mantém relacionamento de adultério e faz um recorte no tempo de ministério e fala o seguinte: poxa, mas ele batizou muito. Pastor, mas a época do trabalho que eu estava mais sendo próspero era um momento que de fato havia uma situação ali e eu de certo modo estava dentro do esquema. E aí, você vai se dando bem, mas você não vai se dando bem do jeito de Deus. Aí uma hora, cara, preste atenção, uma hora a máscara cai. Uma hora o esquema é revelado. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo aquilo que você considera bênção de Deus é de fato de Deus. Davi estava crescendo, amados, despojos, fazia churrasco quando ele queria, juntando dinheiro, eliminando inimigos, mas não era do jeito de Deus. Não era. Me permita usar essa expressão, queridão e queridona. Olhe para mim, é como se Deus estivesse dando corda
para Davi se enforcar. Aparente sucesso. Não existe momento mais vulnerável na vida de um homem e de uma mulher de Deus do que quando ele está tendo sucesso. Tudo começa a dar certo. Pastor, eu vou batizar para quê? Está dando tudo certo. Hoje uma pessoa falou do meu coração, falou, pastor, as lutas aumentou depois que eu batizei. Eu me lembrei de Jesus, mas Jesus foi tentado momentos depois do batismo. E o próprio Jesus disse, o meu disse, acho que o seu também, né? No mundo tereis aflições. Mas a gente se engana com sucesso. Olha para mim, não é verdade? Com os likes, com as curtidas, a gente gosta. A gente gosta. É igual uma criancinha que essa semana alguém conversou, não vou lembrar quem é, que disse que participou de um campeonato. E é claro que o pessoal, todo mundo elogiou, né? Bateu palma, era um campeonato, não sei de qual esporte que era, mas a menina estava ganhando prêmio de participação mesmo. Mas quando ela vê os aplausos, aí ela se voltou para casa, ganhou aquela medalha de participação, que todo mundo ganha, essas coisas de professora, dá medalha para todo mundo. Aí deu a medalha, aí a menina chegou para o pai e falou assim, pai, vou te falar uma coisa, pai, todo mundo me aplaudiu. Sabe por quê, pai? Meu pai falou, porque eu sou muito boa. E a mãe falou, vamos ter que tratar isso daí. Foi o Jorge e a Pati. A menininha estava se achando, cara. Até eu lembrei do esporte CrossFit. Ela ficou assim, poxa, eu ganhei, cara. E não era. Menos. Adonias, Deus está dizendo a você menos, Adonias. Gente, menos. Menos. Provérbios 12, 19. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Assim, Isaías 65, 16. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. O início do capítulo 28, Aques estava pensando que Davi já era dele. Falou o seguinte, você vai ser meu guarda pessoal. No hebraico é rosh, é cabeça. Você vai ser meu cabeça agora, meu comandante. E aí Davi ficou, Emanuel, Davi deve ter ficado assim, agora você saberá o quanto esse seu servo pode fazer. Mas no fundo ele falou, e agora? Se eu for para a batalha com os filisteus e tiver que atacar o meu povo, eu vou fazer? Eu tenho para mim, digo eu, não o Senhor, que se Davi fosse, na hora ele ia virar de lado, ia virar um giraia, mas eu creio, mas não seria legal. Nós teríamos que ler uma história assim. Davi foi à guerra com os filisteus e no meio da batalha começou a matar os filisteus. Um Davi, um 7-1, não ia caber bem. Embora ele tenha sido falho em outros momentos de caráter. Mas não ficaria bem ter um rei assumindo o trono de Israel, usando de ludibrio, usando de mentira, usando de falcatrua. Queridão, queridona, deixa eu falar um pouco do meu coração, só um minuto. Houve momentos no meu ministério em que eu precisei tomar uma escolha. Escolha, Léo. De ser leal ao Deus que me chamou. Mas em nenhum momento, talvez eu exceda um pouco um minuto, eu peço mais outro minuto. Foi tão crucial quando eu fui seminarista em Jacareí, há cerca de 93, 30,
32 anos. Posso falar hoje porque tem personagens vivos, mas houve um levante contra o pastor. E os jovens queriam que eu ainda, seminarista ali, ideia nova, cabeça nova, cabelo, fosse alguém que fosse esse cabeça desse movimento. Pastor já, finalzinho de ministério, e eu reuni com eles uma ou outra vez, nas caladas da noite. Os traidores sempre se encontram nas caladas da noite. Gente que é do bem se reúne de dia. Agora o cara, quando é pilantra, sem vergonha, ávido para fazer motins, ele se reúne de madrugada. Beto, eu precisei dizer, não estou com vocês. Eu fico com o pastor da igreja do jeito que ele está. Se ele pedir para eu fazer uma coisa, eu faço. Se não pedir, eu também não faço. Eu vou ser leal. Até me arrepio. Eu vou ser leal. Os jovens saíram todo mundo. Todo mundo. Não tinha Ministério de Louvor. Naquele tempo tinha Unijovem, né? Não tinha mais Unijovem. Ficava eu e o pastor, eu ia falar o nome dele, não, mas já é falecido. Saudosa memória, pastor Licínio Taylor. Eu do lado dele. Se ele falasse, Ezequias prega, eu pregaria. Se ele não falasse nada, eu não faria nada. Teve uma hora que a situação estava tão difícil que ele proibiu oração na igreja, porque os grupos de oração já estavam contaminados. O senhor está certo, não fiz nada. Nada. Lembro-me que eu recebi a visita de um pastor, esse eu não posso falar o nome, porque está vivo. Alguém falou com ele que a situação estava difícil, ele foi até Jacareí para me confrontar. Eu disse, eu não farei nada, não faço nada, eu fico aqui até o Senhor dizer. O meu sofrimento durou 6 meses, poderia ter durado 6 anos. Eu recebi o convite dessa igreja em dezembro de 1993. Vim para cá, preguei um sermão aos fundos da Casa Ibacém, lá na Divinéia, e aprove a Deus que em janeiro me enviasse o convite, abri o meu concílio, maio a minha posse. O Senhor me livrou daquele covil que estava sendo armado. Momentos depois, Zeca, eu soube do pastor Licínio falecido, havia falecido. Eu tive hombridade e tive condições morais, espirituais, emocionais e tudoais para ir no velório dele, para abraçar a viúva, para receber o aconchego, porque eu não fui um traidor. Foi a maior decisão da minha vida. Se eu tivesse aceitado, talvez eu iria começar o meu ministério após o motim. Pastor Ezequias, quem é? É aquele que derrubou o pastor. O meu nome ia ser o Valzinho a vida inteira, porque não existe, gente. Você pode fazer o bem a vida toda. Você desliza no seu caráter, você vai ser conhecido como aquele que traiu a mulher, aquele que roubou da igreja, aquele que era um pilantra no trabalho, aquele que derrubou o pastor, aquele que era um mau crente. O Senhor livrou Davi, no capítulo 29. Deus teve misericórdia de Davi. Os próprios comandantes filisteus já reunidos em batalha lá em Aveca, enquanto os israelitas estavam acampados em Jezreel. Versículo 2 diz que os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas, com milhares, e Davi e seus homens.
Nisso, os comandantes chegam falando: o que esses hebreus estão fazendo aqui? É um termo, Iago, pejorativo, hebreu. É coisa assim, é ralé. O que essa turma está fazendo aqui? Eu até coloquei aqui no meu esboço, porque eu acredito, né? Até Deus estava perguntando isso. O que esses hebreus estão fazendo aqui, né? O quê? E o interessante, queridão e queridona, de que diante disso tudo, eles lembram do cântico das mulheres. Aqui diz assim, versículo 6, capítulo 29, você é um homem correto e me parece bem que você tome parte comigo. Até desde o dia que você veio para junto de mim até hoje, eu não encontrei nada, nenhum mal em você. Olha para mim, queridão e queridona, sabe o que é? Deus tem um plano tão grande para com você, que mesmo os ímpios que gostam de você, e que até acreditam em você, e que até investem em você, e Deus permite, olha para mim, Deus permite, mas mesmo assim, não era para Davi prosperar junto aos filisteus. Ele tinha um chamado para ser rei em todo Israel. Eu não sei como é que você vai receber essa palavra aqui agora. Mas no lugar que você está, pode ser, aí é você fazer essa análise, que Deus não quer que você prospere ali. Ah, pastor, mas o pessoal gosta de mim. Ah, pastor, mas o pessoal confia em mim. Ah, pastor, mas lá eu sou amado. Não, Deus não quer. Deus não queria Davi junto aos filisteus. Deus não queria que Davi fosse um sucesso fora da vontade dele, que ele havia sonhado. Queridão, queridona, todo sucesso longe de Deus é um verdadeiro fracasso. É o maior de todos os fracassos. Deus age por meios inusitados. Leva Davi para fora dos planos dos filisteus, mesmo que ele não estivesse entendendo assim. Deus o livrou da desgraça. Deus enviou Davi de volta para suas esposas, as esposas e filhos do seu povo. Receba o Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ah, eu vou rasgar o verbo com você agora. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, nem quando você quer ser bem-sucedido pecando, Deus deixa. O Salmo 121, versículo 8 diz: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. É assim que nós temos Jesus, amados, em nossa experiência. Jesus nos mantém firmes diante das mais controversas decisões e escolhas que a gente toma na vida. Quando Paulo, por exemplo, tomou a decisão de ir para a província da Ásia, em 2 Coríntios 1 ele vai dizer: não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte.
Luiz Gustavo, onde Deus quer que você esteja, e você em obediência vai estar, Deus vai lhe livrar. Mesmo que hajam lutas a ponto de você se desesperar da própria vida. Fazer as coisas de Deus, no tempo de Deus, no jeito de Deus, no lugar de Deus. É a melhor forma que a gente tem de viver, olhe para mim, aquilo que Paulo vai chamar aos romanos de boa, vocês estão comigo? Perfeita e agradável vontade. Por isso, Keninha, dando 2 cliques, uma verdade que você vai embora com ela é essa: jamais tome nenhuma decisão sem consultar ao Senhor. Só diga sim ou não com o aval dele. Claro que tomar decisões não é fácil. Claro que fazer escolhas não é fácil. Claro que o mundo nos seduz, há propostas sedutoras. Há muito dinheiro envolvido, carreiras envolvidas. Você fala assim, pastor, mas eu nunca vou ser bem-sucedido na minha carreira. Eu aceitei ser mãe, estou me submetendo a isso, ou eu não consigo emprego na minha área. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mexer com os meus pauzinhos. Tem nada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi mais tarde entendeu essa lição. Por isso escreveu no Salmo 46: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Há um outro texto que diz, Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Dá um clique aí. Essa aplicação eu vou fazer só em 1 minuto, máximo 2. Porque ela é tangencial ao texto, ela não é primária. Mas olhando para o ponto de vista de Aques, nós temos de buscar a Deus para não sermos ingênuos em acreditar de modo muito inocente nas pessoas. Eu fiquei assim, vou fazer essa aplicação ou não, porque claro que o personagem aqui é Davi. É ele que aponta para Jesus, o homem perfeito. Ele imperfeito, Davi, mas aponta para o homem perfeito. Em Jesus a gente vai sempre tomar decisões acertadas. Mas para ser fiel ao texto, eu tenho que dar um destaque a esse tal do Aquis, o sujeito inocente. Precisou que os comandantes se reunissem para poder fazê-lo acordar, e mesmo assim ele não estava convicto. Gente, preste atenção aqui, em nome de Jesus, olha para mim. Crente não pode ser crédulo. Exageradamente crédulo. Vocês estão entendendo o que eu vou falar ou vou ter que explicar um pouquinho mais? É gente que acredita em tudo. É gente que acredita em teoria de conspiração, gente que acredita nas pessoas. Qualquer rostinho alegre que faz, você cai. Qualquer palavra sedutora, qualquer proposta. Eu fico imaginando, por que existe tanto golpe, gente? Porque tem bobo que cai. O carro vale 150 mil. Aí você recebe uma mensagem de zap, ô Vitor, que o carro está valendo 15. O cara vai lá e faz. Por quê? Porque sempre tem um pilantra para cair nas pilantragens dos outros. Porque isso, o cara quer levar vantagem.
Deixa de ser ingênuo, cara. Existem pessoas que a gente tem que desconfiar. Pô, esse cara tá de onda comigo, não é possível. Desconfia. Acorda. Fala. Se posiciona. Eu falei que era 1 minuto, né? Já estou até exagerando. Mas esse Aquis é um sujeito bobo. É um cara imprudente. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. É sempre assim. Quer aprender, Natália, como você deve lidar? Mateus 10, 16. Eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Uau! A última tela, Aninha, para terminar. John Bunyan, no seu O Peregrino, ele fala do Vale das Lágrimas. Ele não usa esse termo literal, mas quem conhece o livro, nos capítulos 9 e 10, ele vai descrever, depois da vitória sobre Apolion, o cristão e a esperança estão ali caminhando, diante do vale do desespero, do vale da humilhação, do vale da sombra da morte. A literatura de John Bunyan é excepcional. Atravessa o rio da morte antes de entrar na cidade celestial. Então, John Bunyan usou essa expressão vale de lágrimas, muito caro também a teologia bíblica, daqui a pouco eu vou ler o texto, que é a passagem desse sofrimento terreno até chegarmos à esperança da glória. O Salmo 84, 6. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Vale das lágrimas, Baca, em hebraico. Um trecho, né? Num dos capítulos, é quando o cristão está no meio do vale e ele percebe que se abriu a própria voz do inferno, dizendo, querendo tragá-lo. E aí ele pensa consigo, o que eu hei de fazer? E nesse momento um grupo de demônios vem na direção dele e às vezes ele pensa até em desistir, em voltar. Mas aí ele pensa que como ele já está a meio caminho do fim, já havia vencido tantos perigos, o risco de voltar talvez fosse maior do que de avançar. Portanto, ele determinou-se a prosseguir. Nessa noite, e essas são as minhas últimas palavras aqui, neste domingo tão excepcional, domingo que alguns aqui trabalharam no acampadentro, pais estiveram com seus filhos, e que nós temos alguns em casa. O Senhor nos deu este lugar aqui, usou o pastor Léo no início do culto para falar de escolhas e lançar luz em João 13, numa perspectiva muito interessante, porque quando Jesus fala assim, um de vocês a me trair, eu fico imaginando, momentos depois, um outro evangelista vai registrar que um vai ficar culpando o outro. Será que sou eu, mestre? Será que sou eu, mestre? Será que sou eu, mestre? Até o Judas fala, será que sou eu, mestre? E a gente tem que tomar escolha, não vai ser eu. Eu não vou trair. André, a gente precisa tomar essa decisão, eu não vou cair. Aí eu sei que tem gente que fala, mas cair é o homem, levantar é de Deus, cita até a Bíblia. Não, para, nem está na Bíblia isso daí, calma. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Diga bem forte no seu coração, eu não vou dar voz ao meu coração. Eu vou tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Se eu não ouvir Deus, eu não faço.
E aí, Laís, diante das lutas e tensões que todos nós vamos enfrentar, e domingo que vem, se o Senhor Jesus não voltar antes, se segurem, porque Saul vai falar com Deus, Deus não quer falar com ele, ele vai falar com o diabo. Simples assim. E o pior, Berta, é que o diabo fala com ele. Porque o pior não é nem você falar com o diabo, é ele falar com você. Usando a voz de Samuel ainda. Davi aprendeu a duras penas. Olhe para mim. Davi aprendeu a duras penas que a gente não deve fazer nada para a nossa vida sem antes ouvir a Deus. Enquanto eu convido você a ficar de pé, eu libero mais uma palavra para você, que está em Josué 1:9.